Como dito no vídeo anterior, a estrutura básica do sistema feudal é o feudo, que é uma porção de terras. É o locus de toda a vida característica do feudalismo. E esse feudo, diferentemente das cidades urbanas, aliás, das cidades dos centros urbanos lá da Roma Antiga, que existia um comércio muito fluente, um comércio até internacional, um sistema monetário. Você tem tudo isso funcionando na Antiguidade, no Império Romano. No caso da Europa feudal, desse novo sistema socioeconômico e também político, nós não vamos ter essa atividade intensa como era na época romana. As cidades, na realidade, nesse período, entre os séculos 5 e 9, elas vão se esvaziando. Elas não deixam de existir, porém, elas deixam de ser aqueles centros da vida europeia. E a vida europeia, ela se ruralizou, ela migrou, ela saiu da cidade, ela abandonou uma vida urbana e abraçou uma vida rural. E ela não só se ruralizou, mas ela se encastelou. Daí as fortificações que cercam as muralhas, né? Esses feudos. Por quê? Esse encastelamento da vida, né, europeia, lá durante a formação e a fase de constituição do feudalismo, se deu devido à insegurança vivida no continente. Você não tinha mais os braços imperiais para te proteger, para garantir a propriedade e outras garantias, como a vida, por exemplo. E, ao longo dos séculos, diversos povos não romanos, de origem não latina, povos germânicos, alguns até vindos da Ásia, né, como hunos, magiares e tal, vão penetrando no antigo Império Romano. E vai haver, então, um choque, né, de culturas extremamente diferentes. E esse choque, obviamente, não foi uma coisa natural, foi uma coisa brutal, violenta, abrupta, e não foi de uma vez só, foi ao longo de períodos. Durante um período de tempo houve invasões, houve conflitos, depois se estabiliza, novos conflitos, novas invasões, de forma que foram então se aglutinando essas duas sociedades. E numa sociedade como essa, onde está instaurado o medo, porque se você ficar de bobeira, vamos colocar assim, né, você poderia ser morto. Então essa sociedade europeia, ela migra da cidade para o campo, se ruraliza e se encastela. E se encastela no feudo. E esse feudo, ele é simplesmente a garantia de vida do antigo patrício, agora tornado nobre ou senhor feudal, né? E os velhos escravos, que a priori se tornaram colonos, e depois, vendo que a situação de insegurança era tamanha, abre mão de uma certa autonomia e se entrega, né, se entrega, na realidade, numa relação de fidelidade à terra e ao proprietário da terra, saindo da condição de colono para servo, daí formando o servilismo. Então, essa é a montagem básica do feudo. Mas no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as estruturas básicas de um feudo, ok? E vou colocar para vocês aqui algumas imagens e eu vou falando para vocês a respeito das estruturas básicas de um feudo.
As estruturas básicas de um feudo europeu são exatamente aqueles pedaços, vamos assim dizer, que compõem essa estrutura econômica, essa unidade de produção que é o feudo. E essa unidade produtiva, ela pressupõe atividades próprias e obrigações próprias, né? No caso da relação entre os trabalhadores, né, os camponeses, servos, perante o dono, proprietário do feudo, o nobre. Então, essa unidade produtiva, ela se divide em 3 pedaços, vamos assim dizer. O primeiro pedaço é o chamado manso. Manso significa pedaço de terra, é o manso servil. O manso servil é o pedaço do feudo que corresponde a terras que são colocadas ali para uso do camponês, para a subsistência do camponês. O camponês vai trabalhar naquela terra, ok? Vai tirar dela o seu sustento, e aí, como obrigação, uma parte dessa produção é dada ao senhor, o proprietário da terra, como pagamento. Isso nós chamamos de talha. Essa cobrança, né? É a talha. Além disso, se esse mesmo camponês, lá no seu manso servil, tiver que utilizar qualquer instrumental do senhor, no caso de ferramentas agrícolas, moinhos para fazer farinha e outras coisas afins, é pago também um imposto chamado de banalidade. A outra estrutura do feudo é o manso senhorial. E o manso senhorial é uma porção maior das terras, aonde o camponês tem por obrigação trabalhar nelas, geralmente 2/3 da semana, e toda a produção dessas terras, desse manso senhorial, é de posse do senhor feudal, do nobre proprietário das terras. Esse trabalho semanal, essa obrigatoriedade do trabalho camponês no manso senhorial, é chamado de corvéia. E por fim, o manso comunal ou terras comunais, que eram os bosques, os pântanos, florestas, que dentro do território, dentro das imediações do feudo, eram terras comum. É uma terra comum ao uso dos senhores e dos camponeses. Geralmente era utilizada para uso, para caça, para pesca e coisas desse tipo. Percebam o seguinte, que a sociedade feudal, toda essa estrutura econômica, ela vai se conciliar com uma ordem de coisas, com uma ordem sociológica de relações entre senhores e camponeses. Uma ordem que vai primar pela fidelidade, mas que não esconde dentro de si a exploração. É claro que é melhor ser servo, trabalhar como servo, do que se comparar com a vida de escravo na antiguidade. Mas vocês podem ver pela quantidade de obrigações que o camponês tem para com o senhor, fica evidente que há aí uma relação de exploração. Nos próximos vídeos, vamos tratar exatamente das relações sociais aí, no feudo, no mundo feudal. Até mais.